Vou passar a palavra agora para a Carla Mendonça. Bom dia a todas e a todos. Eu estou formada, desde 2005 e o primeiro espaço, que eu fui recebida para até, toda a expectativa, assim, uma formação cumprida, são 5 anos de faculdade. Quando a gente termina, a primeira coisa que quer fazer é contato com o público, atender e tudo. E aí, assim, quem emprega? Aonde a gente consegue trabalho? Para além só do seu consultório. A gente está formando, não tem rede, não conhece ninguém, como é que mete as caras para já ter um consultório e não tem uma rede que te dê todo esse contato, nem a gente tem experiência para isso também. E aí o primeiro a empregar foi um CRAS, que inaugurou no Sertão do Carangola, aqui do município. E aí o que é CRAS? O que é SUAS? Minhas? Não, é suas, porque a gente não sabe nada disso. E aí, iniciar nesse espaço, hoje quem mais emprega, o psicólogo, é a política de assistência. E a projeção aí é para continuar aumentando. Então, desde 2012, os psicólogos começaram a se representar no conselho que hoje eu estou presidindo, mas a gente já está desde 2012 lá, fazendo presente. E antes disso, como é que a gente estava? Presente nas reuniões, mais observando, tímido, mas já curiosos e animados por uma ideia de participar da construção dessa coisa pública. Como conselheiro, chegamos em 2013, foi até o Ismael que chegou como conselheiro no Conselho da Assistência aqui do município, entre as cadeiras, que eram representativas do entidade e de usuário. Então, a gente não tinha um espaço ainda, a gente estava entre esse espaço. Só tinha representante de usuário e representante de entidades. Não tinha categoria de trabalhadores. Éramos olhados com estranheza, que expressa na pergunta que a atuação, um conselheiro que não é governo e nem entidade conveniada, pode ter. Porque quem sentava nessas cadeiras, ou era quem era do governo, ou quem representava ou o usuário ou uma entidade que tinha convênio. E o que um psicólogo está fazendo aí nesse espaço? Ainda hoje, nós lutamos para consolidar essa categoria de trabalhadores no SUAS, mas já conquistamos nosso espaço, marcado frente a uma postura e questionamentos coerentes, com posicionamentos da categoria e conteúdos pertinentes, sem nos limitarmos ao lado A, ao lado B, mas pautando o coletivo, o público, visando esse todo. Como psi, fazemos a análise de sintomas desse sistema, conselho. Afinal, como é que a gente poderia contribuir? Certamente que ouvir múltiplas demandas, angústias e frustrações não bastavam, mas já era um início. Portanto, antes de estar na cadeira de conselheiro, ocupamos a cadeira de ouvintes ativos, participantes curiosos do que seria instância de controle social. Em 2015, passamos a atuar entre a apatia e a atenção, com o apoio da sociedade civil e também por parte do poder público. O CRP foi escolhido para presidir o Conselho na gestão de 2015 e 2016. Presidir era, enfim, então, mediar esses tensionamentos característicos da estrutura de um conselho para viabilizar algum movimento dessas instâncias deliberativas. Descortinamos as questões que estavam ocultas, fomentamos as forças que estavam neutralizadas em virtude desse tensionamento de espaços de poderes, os poderes que ficavam lá, cooptados, fragilizados e silenciados. Empoderamos a sociedade civil já presente, garantindo seu direito à voz. Convidamos para se aproximarem outras organizações, como companheiros trabalhadores das áreas, de políticas transversais, entre outros. Afinal, a cadeira que ocupamos é representativa dos trabalhadores do SUAS. Representamos o CRP nessa perspectiva e a consolidação e expansão da política pública. E pensamos que será alcançada a partir de uma maior organização e mobilização dos trabalhadores sociais. Seguimos caminhando com o foco em liderar democraticamente e, embora seja um processo lento, persistimos em alcançar os objetivos, com a alteração da lei de criação, justamente para a gente conseguir ampliar o número de conselheiros, a fim de executarmos as deliberações aprovadas nas conferências municipais, estaduais, nacionais, bem como outros avanços a serem efetivados. Ainda percebemos a participação popular demasiadamente centrada na perspectiva da representatividade,
Então, avançamos a maior participação dos trabalhadores da área e ainda precisamos alcançar a maior participação dos usuários do SUAS. Por exemplo, hoje aqui a gente está aqui e a gente consegue, né, garantir alguns direitos, pelo menos dessa informação chegar. A gente tem intérprete de Libras, mas ao mesmo tempo, cadê esse usuário que a gente está garantindo aqui esse direito a acesso? Né, ainda é muito pequeno. Então, esse é o desafio quando lá estou presidindo e tem as reuniões, a gente fica vendo, olha, aqui quem está falando, será que essa fala só está sendo possível ser entendida e escutada de quem realmente está aqui? Mas para quem a gente está aqui? E aí, esse é o desafio também de estar convocando e chamando. Vou fazendo os comentários das políticas macro. E também na área da assistência, a gente também está vivendo um momento muito delicado, né? Porque nesse momento de governo interino, o Ministério do Desenvolvimento Social ele foi acoplado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então agora a gente tem um Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e ainda é meio nebuloso o que isso vai gerar de efeito, especialmente nos conselhos, né? A gente não sabe até que ponto seremos tão deliberativos assim, né? E porque já que a coisa vem de cima para baixo. Então, eu acho que é um espaço muito potente também, muito importante, principalmente nesse momento.